Olá, meus amigos, tudo bem? Eu vou aqui iniciar agora uma série de vídeos com relação à trigonometria na circunferência. E esse primeiro vídeo eu vou tratar sobre ângulos e arcos. Lembrando que são ângulos e arcos na circunferência. Afinal, o assunto dos vídeos vão ser trigonometria na circunferência. Nesse mesmo vídeo também vou abordar o grau. O grau como unidade de medida. Vou abordar esses dois assuntos aqui, ângulos e arcos na circunferência e o grau como uma unidade de medida. Vamos lá, vamos começar então com o assunto a respeito de arco. Vejamos aqui. Já deixei aqui algumas circunferências, tá? Traçado aqui na minha folha para agilizar um pouquinho o nosso vídeo. Vamos começar aí a falar sobre os arcos então. O que vem a ser os arcos em uma circunferência? Dados dois pontos quaisquer fixados em uma circunferência, por exemplo, vou chamar aqui um ponto A e vou chamar aqui um ponto B. Então tenho aí dois arcos distintos em uma circunferência. Por que distintos? Porque eles não estão exatamente no mesmo lugar. Então são pontos diferentes, são pontos distintos. Quando eu tenho dois arcos em uma circunferência, eles dividem a minha circunferência. Quando eu tenho dois pontos, né? Falei dois arcos, mas quando eu tenho dois pontos em uma circunferência, esses dois pontos vão dividir a circunferência em dois arcos, tá? Quem são esses dois arcos? Um deles vai ser esse aqui, ó. Esse é um dos arcos formados aí pelos pontos A e B. O outro vai ser esse aqui, ó. Esse arco aqui também está sendo formado pelos pontos A e B. Então, às vezes pode ficar meio confuso, né? Se dados dois pontos, eles formam dois arcos em uma circunferência, então com qual dos pontos que o exercício vai estar trabalhando, né? Então, para auxiliar nisso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar um outro ponto. Vou colocar um ponto M aqui. E aqui eu vou colocar um ponto N. Então, eu tenho aqui agora, eu consigo dar uma direção para os meus arcos, tá? Então, eu tenho um arco A, M, B, ok? Tem o arco A, M, B. Quem é o arco A, M, B? A, M, B. Veja que agora não existe duplicidade, né? Dupla interpretação. Porque agora como eu tenho três pontos, então o arco A, M, B só pode ser nesse sentido. Não pode mais ser no sentido aqui de fora, tá? Esse arco aqui nesse outro sentido, que está na cor azul, seria então o nosso arco A, N, B. São dois arcos diferentes aí, ok? A respeito de arcos, é isso, tá? Então, dados dois pontos, eu consigo estabelecer dois arcos em uma circunferência. Se eu quiser fixar bem quais dos dois arcos eu quero trabalhar, eu coloco um ponto adicional para ficar mais evidente qual dos arcos que eu estou trabalhando, tá bom? Ainda a respeito de arco, deixa eu pegar aqui uma outra circunferência, tá? Pode acontecer, né, nessa circunferência aqui de cima, os nossos dois pontos, o ponto A e o ponto B, são pontos distintos, ou seja, são pontos que não estão no mesmo lugar, tá? Mas vamos imaginar que esses dois pontos estão no mesmo lugar, né? Por exemplo, vou fixar aqui, ó. Vamos supor que nesse ponto aqui eu tenho o ponto A e também o ponto B, ou seja, meu ponto A ele é igual ao meu ponto B. Quando isso acontece, existem dois arcos também, tá? Assim como dois pontos distintos formam dois arcos em uma circunferência,
Dois pontos iguais, né? Dois pontos aí localizados no mesmo lugar, também vão formar dois arcos na minha circunferência. Quais são esses dois arcos? É o arco que vai pegar a minha circunferência inteira. A gente chama isso de arco completo. Por que arco completo? Porque é um arco que dá uma volta completa na nossa circunferência. Mas também pode ser, se eu fixar aqui um ponto, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, né? Ou seja, A é igual a B. É também um outro arco formado por esses dois pontos, um arco que a gente chama de arco nulo. Então, quem é o nosso arco nulo? É um arco que ele não saiu do lugar, ok? Ele está somente aqui sobre o ponto A e B. Então, ele não caminha nem um pouquinho na nossa circunferência. Ele não chega a formar uma circunferência completa e nem um pedaço dela. Então, temos aqui o que a gente chamaria de um arco nulo. Mais duas circunferências aqui embaixo. Vamos lá. Dados dois pontos, tá? Esses dois pontos agora eu vou alinhar eles com o centro da minha circunferência, tá? Aqui é o centro da minha circunferência. E eu vou fixar aqui, ó, um ponto A e um ponto B aqui do outro lado. Aqui tem o ponto A, lá eu tenho o ponto B. Então, quando eu tenho dois pontos distintos em uma circunferência, tá? Aonde a ligação entre esses dois pontos passam exatamente pelo centro da minha circunferência, a gente tem aqui arcos de meia volta. Por que arcos, né? Porque no plural. Lembrando que dois pontos distintos vão dividir a circunferência em dois arcos também, né? Então eu tenho um arco aqui embaixo, ó. Esse é um arco da minha circunferência. E eu tenho um outro arco aqui em cima. Esses dois arcos, né, tanto o lilás aqui como o azul, são arcos de meia volta. Uma outra coisa a respeito dos arcos, tá? Vamos lá. Esse aqui é o centro da minha circunferência, ok? Se eu abrir um ângulo aqui qualquer, vou chamar aqui de ângulo alfa, ok? Os ângulos que estão aqui no meio da nossa circunferência são chamados de ângulos centrais, tá? Vou escrever aqui, ó. Ângulos centrais. Qual é a relação que há entre o ângulo central e o arco da circunferência? Eu vou dizer que esse arco aqui tem uma medida beta, tudo bem? Então, ó, o tamanho desse ângulo, ele é exatamente correspondente ao tamanho do arco. Isso em graus, tá bom? Então, se eu disser que esse ângulo aqui, ele mede, sei lá, vou dizer que ele mede 30 graus, tá bom? Então, esse arco aqui, que é correspondente a esse ângulo, né, ó, os limites do ângulo estão formando esse arco aqui. Então, esse arco também mede 30 graus. Então, há uma correspondência entre os ângulos, tá bom? Entre o ângulo central e o arco que é formado pelos limites deste ângulo, tá? Ou seja, então, se eu dobrar esse ângulo central aqui, né? Se eu levar ele para 60 graus, proporcionalmente o meu arco também vai para 60 graus. Se eu dividir ele ao meio, se eu trazer ele aqui para 15 graus, proporcionalmente o meu arco também vai diminuir para um tamanho de 15 graus. E assim por diante. Então, qualquer alteração feita no ângulo central, a mesma alteração ocorre no nosso arco.
e vice-versa, né? Qualquer alteração que eu fizer no nosso arco, essa alteração implica também lá no ângulo central. Tudo bem até aqui? Então, ó, com isso, a gente consegue resolver alguns exercícios, tá? Mas antes de eu comentar só mais um detalhe, tá? Uma volta completa em uma circunferência, tá? Ela toda, ela mede exatamente 360 graus. Então, uma volta completa em uma circunferência mede 360 graus. É como se eu dividisse uma circunferência em 360 pedacinhos, tá bom? Então, eu tenho, com 360 pedacinhos, eu consigo formar uma circunferência, porque ela mede 360 graus. Com isso, a gente consegue resolver alguns exercícios, tá? Vamos pegar aqui um primeiro exercício. Eu já escrevi aqui no exercício para ficar mais rápido, ok? Vamos lá, esse exercício aqui, ó. Na figura, os 6 pontos marcados dividem a circunferência em 6 arcos congruentes. Atenção para essa palavrinha aqui, tá? Congruente. Sempre que ele falar em congruente, significa mesma medida, como se fosse o igual, tá? Então, na figura, os 6 pontos marcados dividem a circunferência em 6 arcos de mesma medida, em 6 arcos congruentes. Calcule em graus as medidas dos arcos AB e CE. Vamos olhar aqui a nossa circunferência. Ele quer saber o arco AB. Quem é o arco AB? Esse arco aqui, ó. Esse arco é o arco AB. Quem é então o nosso arco CE? O nosso arco CE vai ser esse arco aqui, ó. Esse é o arco CE. Ele quer saber em graus quanto mede esse arco e quanto mede esse arco. Partindo do princípio que a circunferência foi dividida em 6 arcos de mesmo tamanho, né? Em 6 arcos de mesma medida. Onde estão esses arcos? Ó? Eu tenho um deles está aqui, okay? O outro é esse aqui, ó, que é o BA. O outro arco é esse, que vai do AF. O outro arco é esse, que vem do E ao F. O outro arco está aqui, do D ao E. O outro arco está aqui, do D ao C. E formamos então 6 arcos. Vamos enumerar, ó. Arco número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante frisar que o exercício informou que esses arcos possuem a mesma medida. Então, a minha volta completa da circunferência, ela mede 360 graus. Se eu dividir essa circunferência em 6 partes iguais, então eu estou dividindo 360 graus em 6 partes iguais. Fazendo essa continha aí, dividindo 360 por 6, vamos encontrar o resultado 60 graus. Então, cada arco aqui, a medida dele é 60 graus. Vamos marcar aqui, ó. Então, esse arco mede 60 graus, esse arco mede 60 graus, este arco mede 60 graus, este aqui mede 60, este mede 60 e esse aqui também mede 60 graus. Lembrando que, se o arco mede 60 graus, o ângulo central que forma esse arco, ok, ó, então, os limites desse ângulo alfa aqui, ó, está formando esse arco de 60 graus. Então, esse ângulo central aqui também mede 60 graus. Então, já descobrimos aqui quanto mede o nosso arco AB. O nosso arco AB, ele mede 60 graus. E o arco CE, que é esse arco aqui que nós fizemos em azul. O arco CE, veja que o arco CE está sendo formado por 2 arcos de 60 graus, que é do C ao D e do D ao E. Então, o nosso arco CE,
ele é igual a 2 vezes um arco de 60 graus, ou seja, o tamanho dele é 120 graus. Pronto. Vamos para mais um exercício. Esse aqui. Aqui diz, ó, qual a medida em graus do arco e do ângulo central correspondente. Então temos aqui uma circunferência, aqui é o centro da circunferência, eu já sei aqui que o raio dela mede 12, e eu sei que esse arco aqui, ele está marcando para mim que esse arco mede 2π. Vamos lá, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B, vou chamar aqui o centro da circunferência de O, tá bom? Então, o ângulo AOB, que mede alfa em graus, e também mede 2π, tá bom? É uma das medidas dele aqui, tá? Para não ficar sem uma unidade, vamos dizer que esses 12 aqui são centímetros, tá? Então, esse 2π também vão ser centímetros, tá bom? Para estabelecer uma unidade de medida aí. Então, qual a medida em graus do arco e do ângulo central correspondente? Ó, se o arco e o ângulo central, nós já aprendemos que eles possuem a mesma medida, né? Então, a hora que eu descobrir o tamanho de um, automaticamente eu descobri o tamanho do outro também. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber quanto mede a volta completa dessa circunferência. Para descobrir isso, existe uma formulinha. A formulinha é comprimento igual 2 vezes o π vezes o raio. Então, essa é a formulinha que dá para a gente o comprimento de uma circunferência. Vamos calcular aqui, ó. O comprimento dessa nossa circunferência, então, vai ser, o comprimento dela vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Quanto é o raio dessa nossa circunferência? O desenho aqui mostra pra gente que o raio mede 12. Então, essa nossa circunferência aqui, o comprimento dela é igual a 2 vezes 12, 24, 24π. Esse é o tamanho da nossa circunferência, ok? Agora tem que fazer uma relação. Qual é a relação? Eu sei que a volta completa dessa circunferência, né, o tamanho dessa circunferência, o tamanho do contorno dessa circunferência, eu já calculei e encontrei que é 24π. Eu também sei que a volta completa em graus é 360 graus. Então, existe uma relação entre o tamanho dessa circunferência, que é 24π, e os graus dela, que é 360. Então, 24π é uma volta completa, é o tamanho completo dessa circunferência. 360 também é uma volta completa nessa circunferência. Então, há uma relação entre esses dois aqui, ok? Se há uma relação entre esses dois, eu posso agora estabelecer uma regra de 3. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um pedaço dessa circunferência. Esse pedaço a gente chama de arco. Então, esse arco formado aqui entre os pontos A e B, o exercício já me deu que ele mede 2π. Então, se ele mede 2π, 2π vai ser equivalente a quantos graus? Pronto, estabeleci aqui uma regra de 3. Eu sei que 24π está para 360, assim como 2π está para x graus. Multiplicando aqui cruz, né? Fazendo aqui nossa regra de 3, eu vou ter 24πx igual a 360 vezes 2π. Então, eu tenho 24πx igual a 2 vezes 360, vai dar 720. 720π.
π. Então, o nosso x vai ser igual a 720π dividido por 24π. Posso cancelar esse π aqui, ok? E eu dividindo aqui, então, 720 por 24, eu vou encontrar que o resultado é 30. 30, lembrando que eu estou trabalhando em graus. Opa, não estava aparecendo no vídeo. Cortei. Então vamos lá, vamos repetir aqui. Então eu multipliquei em cruz 24π vezes x, 24π vezes x. 2π vezes 360, 2π vezes 360. Então 24π vezes x é igual a 720π, né? Que é 2 vezes 360. Então o nosso x vai ser igual a 720π. O 24π vem dividindo, né? Dividido por 24π. Posso cancelar o π. E dividindo 720 por 24, eu vou encontrar como resultado 30 graus. Ou seja, esse ângulo central da nossa circunferência mede 30 graus. Se o ângulo central mede 30 graus, o seu arco correspondente também vai medir 30 graus. E pronto. Encontramos aí a resposta desse exercício. O ângulo central e o arco medem ambos 30 graus. Mais um exercício. Temos aqui um exercício bem tradicional, hein? Um relógio. Vamos ver o que diz o nosso exercício aqui. Qual é, em graus, o menor ângulo formado pelos dois ponteiros? Eu não tenho ponteiro aqui, mas ele falou que o relógio está marcando 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 20 minutos. Se ele está marcando 8 horas e 20 minutos, o meu ponteiro pequeno, ele não vai estar exatamente em cima do 8, né? Porque afinal não são 8 horas, né? Ele já passou um pouquinho das 8, né? Então, ele é 8 horas e 20. Então, o meu ponteiro pequeno vai apontar aqui um pouquinho depois das 8 horas aí, ok? Como é 8 horas e 20, o ponteiro grande vai apontar exatamente em cima do 4, que representa aí os 20 minutos no nosso relógio. Muito bom. Ele falou qual é em graus o menor ângulo formado pelos dois ponteiros. Por que ele falou menor ângulo? Porque eu tenho dois ângulos aqui, tá? Eu tenho esse ângulo formado aqui por fora e tenho esse ângulo formado aqui dentro. Como ele quer o menor ângulo, então é esse de dentro que ele quer. Vou chamar aqui de alfa, tá? Esse ângulo alfa é o que ele está procurando. Vamos trabalhar, vamos alcançar isso daí. Como a gente pode começar? Eu sei que uma circunferência completa, né? A volta completa de uma circunferência mede 360 graus. A volta completa de uma circunferência. O relógio ele é dividido em 12 partes, né? Ele é dividido em 12 arcos, olha só. Um arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos, 5 arcos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 arcos aí formando o nosso relógio. Como o intervalo entre eles, né? Já que é um relógio, esse intervalo entre eles é igual, né? É congruente, possui a mesma medida. Então eu vou pegar esse 360 e vou dividir por 12, para eu saber quanto mede cada arco, ok? Fazendo essa conta, eu vou descobrir que 360 dividido por 12 é a mesma coisa que 30 graus, né? Estou trabalhando em graus. Então, eu dividi 360 por 12, 30 graus. O que significa esse 30 graus? Que entre cada hora, o arco formado mede 30 graus. Ou seja, se eu pegar esse arco aqui, ó, das 12 até a 1, mede 30 graus. Se eu pegar esse arco aqui, do 1 até o 2, mede 30 graus. Se eu pegar esse outro arco aqui, do 2 até o 3, mede 30 graus. Se eu pegar esse arco
do 3 até o 4 mede 30 graus. E assim por diante. Qualquer arco que eu pegar aqui entre as horas, ele mede 30 graus. Somando todos esses pedacinhos de 30, eu vou ter o total da circunferência, que é 360. Então, nós podemos já estabelecer aqui um valor aproximado, né? Porque se o ponteiro está no 4 e um pouquinho depois do 8, então ele está pegando quantos arcos completos aqui? Vamos ver, ó. 1 arco completo, 2 arcos completo, 3 arco completo, 4 arcos completos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 arcos que medem quanto cada um? Cada um aqui a gente já viu que mede 30, né? 30, 30, 30 e 30. Então cada arquinho aqui mede 30 graus. Se cada arquinho aqui mede 30 graus, esse arco todo esse arco aqui, ele vai medir quanto? Vai medir 30 vezes 4, né? 30 graus vezes 4, que vai dar 120 graus. Então, esse arco, que eu passei aqui de azul o contorno, né? Das 4 até chegar às 8, é um arco de 120 graus. Ainda não é o nosso total, ok? Porque o nosso ponteiro grande, ele passou um pouquinho aqui das 8, né? Porque já tinha passado 20 minutos. Então, ele não está, ponteiro grande não. O ponteiro pequeno não está exatamente em cima do 8, ele está um pouquinho para frente, porque já se passaram 20 minutos. O que a gente pode fazer, então, para estabelecer isso daí, tá? Vamos pegar uma outra relação. Eu sei que 1 hora, tá? 1 hora é igual a 60 minutos. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu tenho aqui uma relação. 1 hora, no nosso relógio, é igual a 30 graus, ok? Porque cada arco da hora mede 30 graus. Então, que relação eu tenho aqui? Que 60 minutos equivalem a 30 graus. Consigo agora estabelecer uma regra de 3. Se eu sei que 60 minutos são 30 graus, o que eu estou procurando, que são 20 minutos, serão quantos graus? Multiplicando isso em cruz, eu vou ter então aqui 60x igual 30 vezes 20. 60x, então, vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 600. 20 vezes 30, 600. Esse 60 está multiplicando x, vai passar dividindo, então eu tenho x igual a 600 por 60. Posso cortar um zero aqui, eu tenho 60 para dividir por 6. Nosso x, então, é igual a 10 graus. Quem é esse 10 graus aqui? Ó? É esse arco aqui, ó. Um pouquinho depois do 8, até chegar aqui na direção do nosso ponteiro pequeno. Esse arco aqui está medindo 10 graus. Então, agora eu consigo saber qual é o tamanho de todo esse arco aqui, ó. Desde lá do limite, do rumo do ponteiro pequeno, até aqui no rumo do ponteiro grande, ou seja, do 4 até chegar lá na direção do ponteiro pequeno, esse arco aqui, quanto ele mede? Eu já sei que essa parte azul mede 120 graus, né? A gente já tinha calculado isso. A parte vermelhinha mede 10 graus. Então, esse arco todo, ele vai medir 120 graus mais 10 graus, que é igual a 130 graus. Ou seja, quanto mede esse ângulo alfa aqui, então? Lembrando que esse ângulo alfa é o ângulo que compreende entre os dois ponteiros, né? O menor ângulo entre os dois ponteiros. Esse ângulo alfa mede 130 graus. Se esse ângulo alfa mede 130 graus, o nosso arco aqui de fora, né? Esse arco aqui mede também
130 graus, porque o tamanho do arco correspondente ao ângulo central possui a mesma medida em graus. Então a resposta desse exercício é 130 graus. Muito bom. Espero que vocês tenham fixado bem, tá? Os conceitos aí de arcos, de ângulos, né? Que foi que nós trabalhamos, né? O que eu trabalhei nesse vídeo foi ângulos e arcos na circunferência e o grau como unidade de medida, tá? Até a nossa próxima videoaula, onde eu vou trabalhar com o radiano como uma unidade de medida. Até daqui a pouco.